muito boa tarde. A santidade do Papa João Paulo II é testemunhada por muitas pessoas e aclamada por multidões há muito tempo, porque se trata de uma marca que percorre toda a sua história de vida nos quase 30 anos de pontificado, como na juventude, no trabalho, no ministério como sacerdote, bispo ou cardeal. Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença, conheceu de perto a santidade do Papa João Paulo II, é hoje convidada deste programa Eclésia. Boa tarde, Aura, obrigado por estar neste programa. E teremos de começar necessariamente por aí, por um testemunho pessoal. Na tua perspectiva, onde reconheces essas marcas de santidade no percurso de vida de João Paulo II? Eu acho que é muito difícil assim elencar. Eu acho que no todo da pessoa é mais esse confronto com uma enorme, com uma fascinante humanidade. Quer dizer, eu acho que a coisa mais... Havia muitas perspectivas possíveis, não é? De sublinhar em João Paulo II. Mas aquela, eu acho que é a mais imediatamente reconhecível com quem se cruzou com ele, é esta profunda dimensão humana, que era absolutamente fascinante. Quer dizer, ele tinha uma maneira de olhar, uma maneira de se interessar por quem estava na frente dele. Quem teve a sorte de se cruzar com ele e de falar com ele, parecia que naquele momento, quando ele falava connosco, só aquela pessoa que tinha pela frente é que interessava. Era como se todo o mundo testemunhaste várias vezes. Sim, tive essa oportunidade, tive essa experiência e cruzei essa experiência com outros que também testemunhavam o mesmo. Por outro lado, era como se ele fosse portador de uma certeza tão grande que quisesse ou partilhar com quem tinha pela frente ou propor a quem tinha à frente. E vivia tão intensamente, mas ao mesmo tempo sem ser beato, quer dizer, ele era santo, claramente. Mas aí parece a modalidade, não é? Exato, a modalidade como ele propunha, ou como ele vivia a fé e a certeza que tinha, centrada em Cristo, desde a primeira hora, como ele dizia, não é? Era tão atrativo que eu acho, quer dizer, que se refletia na maneira humana, profundamente humana dele. Eu acho que Nosso Senhor Jesus Cristo devia ser parecido. É de facto essa proximidade de uma das primeiras características que decorre e a capacidade que ele tinha de ser próximo, como a arte em comunicar. Também era. Ele era extrovertido, teve essa sorte também neste sentido, quer dizer, ele, talvez também pelo percurso pessoal dele antes de ser sequer sacerdote, sobretudo antes de ser bispo e cardeal, quer dizer, ele teve um percurso fora do comum, não é? Com uma grande carga de sofrimento. Lembremos que ele ficou órfão aos 7 anos, portanto ficou sem o único irmão que tinha aos 14 anos, quando o pai morreu ele tinha 20 anos, portanto aos 20 anos. Não é normal um jovem ter já tanto percurso de sofrimento com os seus amigos judeus que foram levados para os campos de concentração, etc. Depois isso, ao mesmo tempo ele já tinha uma experiência também de ator de teatro, que parece que era brilhante, no tempo da clandestinidade também, acho que ele era genial, os seus amigos todos ficaram deprimidos, tristes, quando ele lhes comunicou que ia para o seminarista, para o seminário, mas até o amadurecimento da vocação, que teve estes ingredientes todos, paradoxalmente fez com que ele não tivesse ninguém de família próximo e se calhar o seu coração também se alargou de outro modo a todos com quem se cruzava na vida, não é? Depois, no tempo de seminarista, ele teve que fazer isso na clandestinidade, trabalhando em fábricas, não é? Fábricas ou numa pedreira. Portanto, foi todo um conjunto de circunstâncias que entraram na sua experiência de vida, que depois se refletiu também na sua maneira de ser. E a sua maneira de ser era muito fora do vulgar até ao ponto de que nós estamos habituados, até ele, estávamos habituados a ver os papas com uma certa formalidade e distância, e ele furava o protocolo, só causava dores de cabeça aos seguranças, porque ia para onde não era suposto, gostava de praticar desporto, quer dizer, ele tinha um estilo que veio também marcar muito este pontificado pela sua capacidade que ele tinha de comunicar em todas as modalidades, quer dizer, até às vezes calado ele comunicava. Portanto, são características que definem genuinamente a sua pessoa. Exato, que ele depois transportou para o seu pontificado, porque ele mesmo disse logo no início que se estava convencido profundamente que se Deus o tinha chamado a ocupar a cátedra de Pedro era para que o seu estilo, a sua maneira de ser, todo o seu percurso se transportasse também para o pontificado, e isso percebemos. Vou só contar um incidente divertido, uma curiosidade que o cardeal Meissner, atual arcebispo de Colónia, me disse para percebermos o estilo dele. Ele gostava imenso de praticar desporto, por exemplo. E várias modalidades, porque ele jogava futebol, parece que era bom guarda-redes. Fazia canoagem, quando foi chamado para bispo, andava a praticar canoagem, veio no instante a Varsóvia receber a notícia, depois foi ao cardeal de Cracóvia apresentar-se.
tinha deixado os amigos jovens a fazer canoagem e disse, desculpe, posso voltar para a canoagem que estão lá os meus amigos? E ele disse, não me parece lá muito real. Ele disse, mas senhor bispo, desculpe, eu não tenho nada para fazer amanhã, que é sábado, domingo, hoje é sábado à tarde, posso vir na segunda-feira? Parece que o bispo terá comentado, pronto, está bem, vá lá, mas volta a tempo de ordenação. Portanto, este estilo de gostar de praticar desporto, que permanecia mesmo cardeal, ele, como Papa, continuou, fez ski, com o presidente Pertini, passeios pelas montanhas todos os anos, mas quando chegou a Castelo Gandolfo, que é a residência de verão, mandou construir uma piscina para praticar natação. Então o cardeal Meissner, de Colónia, contou-me uma vez que foi a despacho com ele a Castelo Gandolfo, no verão, e quando chegou um senhor que o recebeu, disse, Eminência, desculpe, trouxe fato de banho. Claro, o cardeal Meissner era a última coisa que tinha pensado de levar a despacho do Papa, que era os calções de banho. Ele disse, então, vá ali àquela sala, tem lá um fato de banho, pode escolher o que entender, porque Sua Santidade está à sua espera na piscina. E, portanto, a reunião formal foi na piscina? A reunião com o cardeal era à beira da piscina. Portanto, mostra que estilo de pessoa é que ele era. Que não havia qualquer tipo de dualismo. Não estou a dizer que nos outros haja. Mas ele transportava a sua maneira de ser no cargo que ocupava. Portanto, quanto a mim, para demonstrar que a santidade é possível em todas as circunstâncias. Características profundamente humanas de um homem santo, enfim, que fizeram com que ele fosse aclamado assim desde cedo. O atentado ajudou ou contribuiu também para por vezes, quem é perseguido, e aliás o martírio é uma das, enfim, é um dos recursos da santidade maior. O atentado ajudou também a essa aclamação do Papa Santo? Quer dizer, foi sobretudo uma circunstância terrível na vida dele, não é? E, portanto, perante essa circunstância, como nos acontece coisas que não estão previstas ou que são dolorosas, joga-se tudo também de como é que nós vivemos essa circunstância. E, portanto, segundo os que testemunham, que estavam próximo dele, que ele nunca se lamentou, só pedia ajuda à Nossa Senhora. Mas, para mim, a leitura que eu faço do atentado tem mais a ver connosco. Quer dizer, ele é, claro, sendo santo e confiando plenamente no desígnio de Deus e na providência, não se percebe o que é que ele viveu. Ele disse várias vezes, repetiu aos colaboradores e até aos bispos, que o seu pontificado só tinha sido 3 anos, desde 78, quando foi eleito, até 81, quando foi o atentado, e tudo o resto eram anos de milagre. Convencido profundamente que foi salvo por Nossa Senhora de Fátima. Portanto, isso também, ele que já era tão mariano, o fez ainda mais amar Nossa Senhora e depois a profunda ligação com Fátima. Mas, na nossa perspectiva de portugueses, é que é extraordinário, porque de repente temos um Papa que era devotíssimo de Nossa Senhora de Czestochowa, de repente troca. Não posso dizer isto, mas quer dizer, até parece que a sua profunda ligação para todo o resto do pontificado, portanto, devemos dizer 3 anos de pontificado e 23 de milagre, graças a Nossa Senhora de Fátima, revelou-se uma interligação de tal maneira que depois viemos a saber, ainda por cima, que era exatamente o atentado que tinha a ver com a visão dos pastorinhos da terceira parte do segredo. Portanto, está intrinsecamente ligada à história da Igreja e do mundo a questão do atentado, que nos envolve a nós portugueses e que se percebe do grande impacto que até ainda hoje tem sobre o conceito de... Quer dizer, ele próprio foi a vítima, não é? Quando os pastorinhos tiveram a visão da terceira parte do segredo, este Papa ainda não era nascido, porque foi em 1917, ele nasceu em 1920. Mas a irmã Lúcia relatou ao cardeal Bertone que quando no Carmelo de Coimbra lhe deram a notícia que o Papa tinha caído sob tiros de arma de fogo, que é exatamente a visão, ela teve a íntima convicção de que se tratava daquilo que eles tinham visto, finalmente desvendou-se com clareza o conteúdo daquela profecia. Agora, o que eu acho que aqui mostra a centelha de santidade de João Paulo II é que ele podia ter usado isso para se tornar um super-herói. Tipo, estão a ver, eles tão extraordinário, quiseram matar-me e eu sou o protegido. E eu acho que ele ter mantido, ainda por revelar, porque o atentado foi em 81 e ele só revelou no ano 2000. Portanto, ele ter mantido por 19 anos o conteúdo do segredo por revelar, também acho que mostra que ele, de facto, era um grande homem. Quer dizer, não quis receber isso, ter esses louros, não é?
deixou que acalmassem as coisas para depois, mais tarde, já quando percebíamos que a profunda dimensão humana dele, é que finalmente ainda mais acrescida com esta ligação de Fátima. Mensagens e conteúdos que estão neste livro, da Aura Miguel, precisamente, não é? Esse livro foi publicado quando ele cá veio, no ano 2000, para mostrar exatamente essa profunda ligação entre João Paulo II e Fátima, a partir do atentado, e eu, quando o escrevi, no ano 2000, não sabia o que era o Terceiro Segredo. E, para meu espanto, o Terceiro Segredo era o livro também, quer dizer, era... Eu achava que o Terceiro Segredo era outra coisa. Afinal, não, o Terceiro Segredo era exatamente isto que estamos a falar. Quando o segredo foi revelado, houve umas atualizações em notas de rodapé, porque praticamente não era preciso mudar grande coisa, só confirmação em nota de rodapé. E agora o editor propôs-me fazer esta reedição, por isso mudámos só ligeiramente o título, porque o outro era o Segredo que conduz o Papa, e este é que conduziu o Papa, não é? Mas com uma nova introdução, e nessa nova introdução eu recolhi tudo o que se disse desde a morte de João Paulo II até agora e que confirmam também esta dimensão e que é extraordinário. Quer dizer, quer os seus diretos colaboradores, quer até a própria coincidência da morte do Papa e até a coincidência até da própria beatificação, que ligam Maria com Cristo, não é? Que são os dois grandes pilares que definem este pontificado. O Papa de Todos Tus morreu no primeiro sábado, o Papa de Todos Tus é beatificado no primeiro dia do mês de Maria. O Papa de Todos Tus morreu na festa da Divina Misericórdia e o Papa do Não Tenhais Medo, abria as portas a Cristo, é beatificado também no domingo da Divina Misericórdia. E sobre o segredo que conduziu o Papa, nós poderíamos estar a falar o resto do programa, mas interessa sobretudo marcarmos algumas características dessa santidade do Papa e, desde logo, essa expressão que marcou o início do pontificado do Papa João Paulo II, abrir as portas a Cristo. Estamos aqui diante de um Papa, de facto, que lançou a toda a Igreja o desafio que se calhar era a sua marca identitária de cristão. Eu acho muito fascinante isto e é completamente atual. Quer dizer, no fundo o homem, a grandeza do homem define-se pela dimensão do seu desejo, do seu coração. Quer dizer, quanto maior é o desejo, mais homem é. Há uma escritora brasileira que terá dito: para o desejo do meu coração o oceano é uma gota. Portanto, nós somos feitos assim, como o coração deseja. E, a última análise, deseja o infinito. E o infinito, para João Paulo II, tem um nome, que é Jesus Cristo. Isto ele viveu, e viveu de uma maneira fascinante e completamente atraente, não é? E acho que esta certeza era a dele e era aquele que ele quis contagiar. Gastou-se a anunciar isto. Quando era vigoroso, com o seu carisma, mas também gastou-se assim quando era mais frágil e doente. E também essa não é uma dimensão menor do seu pontificado. Quer dizer, esta certeza de que se abrirmos, ou melhor, escancararmos, como ele dizia, as portas do nosso coração a Cristo, que a nossa tendência se calhar é fechá-la, com medo do que pode acontecer, por isso é que não é por acaso que ele diz não tenhais medo. Se escancararmos as portas a Cristo, ele pode fazer de nós pessoas luminosas. Foi o caso de João Paulo II, até quando era doente e frágil. E essa dimensão, da maneira como ele aceitou as circunstâncias da doença e o peso da doença, que foi tremenda, expondo-se tal e qual, portanto, sem vergonha, nem sem os complexos da modernidade, que não era um bom marketing para a Igreja mostrar-se doente e frágil. Porquê? Porque ele estava possuído de uma certeza inabalável que, paradoxalmente, o continuava a tornar atrativo. Quer dizer, ele mesmo assim, doente e frágil e caído e às vezes a babar-se, como vimos, mantinha uma certeza que quem foi capaz de atravessar a barreira da aparência e chegar ao coração, identificava nele uma centelha que fazia inveja. Eu olhava para ele muitas vezes e pensava, eu gostava de ser assim, mesmo conseguindo furar essa barreira das limitações. Portanto, eu acho que escancarai as portas a Cristo, porque só ele conhece verdadeiramente o que está dentro do homem, só ele pode responder aos nossos desejos. Foi profundamente vivido por João Paulo II e isso também acho que foi o que levou a muita gente a ir ao funeral e muita gente a ir à beatificação. Um homem e um Papa e um pontificado totalmente centrado e focado em Cristo, de que forma é que, enquanto Papa da Igreja, enquanto responsável pela gestão da Igreja Católica, o Papa João Paulo II foi capaz de ter sempre como referência última
essa pessoa de Jesus Cristo, como foi ultrapassando conflitos, formas diferentes, até de olhar a própria mensagem de Jesus Cristo? Ele deu-nos uma grande lição, porque muitas vezes nós achamos, neste contexto secularizado, que se calhar se diluirmos ou diminuirmos um bocadinho a nossa pertença, aproximamos mais dos outros que não são cristãos ou dos outros que não pensam como nós. Como se houvesse uma espécie de cedência das nossas convicções ou certezas, porque assim é mais fácil dialogar. É exatamente o oposto, foi o que nos mostrou João Paulo II. Quanto mais aprofundou a sua pertença a Cristo, quanto mais ele próprio alargou o seu coração a Cristo, não o escondendo, mais capacidade tinha de dialogar, de certo modo é mais leal apresentar-se com uma identidade que não seja ambígua e que os outros reconheçam e que por isso... Quer dizer, nós por exemplo, podemos pensar nisso em relação aos muçulmanos ou em relação aos budistas, eles não deixam de ser o que são. Nós sabemos que o que contamos. Assim era João Paulo II. E o reflexo disso foi também no funeral, quer dizer, as pessoas que acorreram ao funeral, os milhões e milhões de pessoas, e chefes de Estado, muitos deles se calhar que não se estavam uns com os outros e que não pensavam da mesma maneira com João Paulo II, se calhar muitas vezes João Paulo II até puxou de certo modo as orelhas a alguns deles. Todos quiseram lá estar, porque reconheciam nele esta certeza humana, quer dizer, que lhe dava uma atratividade, que é bom. Mais vale confrontar-se com uma pessoa com certezas do que uma pessoa com incertezas ou com ambiguidades. E isso também acho que foi uma grande lição de João Paulo II. E é nesse contexto que se inscreve também a forma como, no pontificado do Papa João Paulo II, foram isolados de alguma forma alguns teólogos ou algumas correntes teológicas? Eu acho que isso... Sim, eu acho que a verdade é sempre... A verdade é Cristo, não é? E, portanto, é sempre uma exigência grande. Quer dizer, seguir Cristo a fasquia está alta. A fasquia não é um conjunto de consensos, não é? E muitas vezes houve teólogos ou vozes que descarrilaram. Pronto. E deve ser a tarefa mais difícil do mundo, de facto, é corrigir. E quem é corrigido muitas vezes tem humildade suficiente e amor à Igreja, aceita a correção. Outras vezes não aceita a correção. E, portanto, muitas das ataques, quer ao próprio Papa, quer depois ao seu braço direito nesse cargo, que era o Cardeal Ratzinger, e que hoje, como sabemos, também ainda está a viver as consequências desses ataques, derivaram disso. Porque a verdade muitas vezes dói. Mas também, como dizia João Paulo II, na famosa entrevista ao André Frossard, que lhe pediu, o senhor, se quisesse escolher uma frase do Evangelho, qual era a que escolhia? Mais importante para si. E ele disse, a verdade liberta. Portanto, a verdade dói, mas liberta. E, portanto, isto é um mistério da liberdade nossa, que, ao aderir à verdade, em que condições de coração é que está disponível para seguir. E acho que o pontificado de João Paulo II também teve, e terá este certamente, e os próximos, com quem não adere à totalidade de Cristo e quer, de certo modo, às vezes maquilhá-la ou manipulá-la em função de outros interesses. Um outro assunto que gostava também de falarmos é a importância das encíclicas sociais do Papa João Paulo II. Até pela urgência que tem muitas das afirmações que ele lá faz no contexto social e económico em que vivemos. Que importância tem, de facto, e contributo ele deixou no seu pontificado para a construção da sociedade? É muito fascinante, porque a doutrina social da Igreja parece que está ali latente. Era só pedir à maioria dos que têm responsabilidades nessas áreas que, se fossem ler, se calhar muitas das coisas já mudavam, não é? É um grande âmbito, de uma grande riqueza de sabedoria que a Igreja nos propõe e que João Paulo II, com as suas encíclicas sociais, também as tornou ainda mais luminosas, e este também, não é? Bento XVI já com esta última. Mas, de qualquer modo, eu lembro-me nas visitas que tive a oportunidade de seguir com o Papa João Paulo II, nomeadamente na América Latina, algumas eram mesmo estruturadas em função das encíclicas. Lembro, ainda por cima, na Bolívia, que ele dedicou a visita à Bolívia, grande parte das suas homilias e discursos era como se fosse uma chave de leitura para aquela realidade, para ajudar, é como se ajudasse até a educar a Igreja naquela Barril de Pólvora, que era aquela zona na altura em que ele visitou, ainda por cima foi ao Paraguai, e estava lá o ditador ainda, Stroessner. Portanto, quer nos textos, quer depois na sua própria maneira de viver, nos contextos
que o aguardavam, concretamente nas viagens pastorais que fazia, ou por exemplo em África, mas concretamente na América Latina, lembro perfeitamente que ele a certa altura até perguntava, mas a igreja está do lado direito ou do lado esquerdo? Está da esquerda ou da direita? E depois ele até improvisava e dizia, não é nada disso que se trata, trata-se de Cristo e do respeito e do interesse pelo homem e pelos seus direitos e pela maneira como deve ser valorizado tudo aquilo a que ele é chamado também a colaborar na criação através do trabalho, etc. Portanto, era um homem de uma só peça. Era um homem de uma só peça, porque era profundamente inteligente, intelectual, mas era no terreno, em ação, ele era um só. Portanto, não havia qualquer tipo de dualismo, como também, aliás, a nós nos é pedido nos nossos contextos concretos. Que protagonismo teve, e uma última referência a esse aspecto, que protagonismo teve o Papa João Paulo II na reconciliação e na construção da paz entre as nações? Isso, então, se pensarmos na guerra, na altura do Iraque, quer na primeira invasão, quer depois na outra, quer dizer, eu acho que a nível mundial ele apelou, enviou emissários, um a Bagdá, o outro a Washington, fazia apelos praticamente todos os domingos, era impressionante. Ficou famosa aquele apelo dele, a guerra é uma aventura sem retorno. Enfim, depois a questão do Líbano, quando ninguém falava do Líbano, ele convocou o sínodo para o Líbano, conseguiu, enfim, reunir testemunhos absolutamente dramáticos da alerta que depois se verificou. Ele próprio foi ao Líbano. Enfim, Terra Santa foi, enfim, outra das suas grandes preocupações e viagens. Enfim, quando ele foi a Cuba, quando Cuba foi uma viagem histórica, claro, quando se encontrou com Fidel Castro e, enfim, ainda Cuba sob efeito do embargo. Enfim, eu acho que João Paulo II também tinha, talvez pela sua experiência da Polónia e da situação do país em que ele atravessou, quer no regime nazi, quer o comunista, também habituou-se a tratar as nações por tu. Ele considerava que as nações tinham uma vocação específica, tal como as pessoas, as nações também tinham. E isso também ele, de certo modo, o ajudou, este conceito, a tentar ser exigente com as próprias nações em busca da paz. Muito rapidamente, o momento de eleição que recordas do Papa João Paulo II. O quê? Na minha vida? Sim, relação... sim. Eu nem sei dizer. São múltiplos. Sim, são múltiplos. Eu acho que, a partir de uma certa fase, ele tinha uma grande memória, fixava as pessoas, e eu tive essa sorte de que, quando ele me via, e das últimas 5 vezes, cumprimentava-me sempre com uma festinha na cara. Com uma festinha na cara, que era uma coisa maravilhosa, e portanto agora tenho a sorte de ter umas fotografias de um santo que me faz uma festinha na cara. Ora, Miguel, muito obrigado por aqui testemunhares o que foi esse conhecimento do Papa João Paulo II, no programa onde queríamos apresentar a santidade que marcou o percurso de vida do Papa João Paulo II. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.